Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a vida de todos os seus familiares. É um prazer imenso poder compartilhar contigo a bendita palavra de Deus nesse dia abençoado de hoje. Amém? Glória a Jesus, né? Você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você é nosso convidado a ouvir da parte de Deus uma palavra. Aleluia, glória a Jesus, né? E a palavra que eu tenho a compartilhar contigo nesse dia de hoje, nessa tarde linda, maravilhosa, está aqui registrado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16 em diante. Eu gostaria muito da vossa atenção, para que nós juntos iremos aprender um pouco dentro dessa palavra aqui. Aleluia, glória a Jesus. Amém? Você que tem uma Bíblia católica, também você é nosso convidado. Você também pode acompanhar aí em sua casa, no seu trabalho, né? Aqui em Mateus capítulo 19, no versículo 16 em diante. Aleluia, glória a Jesus. Vamos lá. Essa palavra aqui, ela tem falado no meu coração e eu gostaria de compartilhar contigo. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a bendita palavra de Deus. Essa palavra aqui, ela está registrada aqui, tanto aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16, como também está registrado também lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 17 ao 31, e também está registrado também lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 18 a 30. Amém? Glória a Jesus. Diz assim a bendita palavra de Deus: eis que se aproximando-se dele um mancebo. Quer dizer, a palavra mancebo era um milionário, um homem muito rico. Ele se aproximou de Jesus, né? E disse, né, bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? Observe que essa palavra está me chamando a minha atenção e a tua atenção a respeito desta pergunta desse cara milionário, que ele se aproximando de Jesus, como diz o texto bíblico aqui, ele reconhece Jesus, né, de bom. Veja que o texto bíblico diz que ele chama Jesus de bom mestre, chama Jesus de mestre, e ele queria saber o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna. Quem sabe você que está nos ouvindo, quem sabe você também tem essa mesma pergunta que esse milionário, que esse jovem rico fez para Jesus. Quem sabe essa pergunta você quer fazer para Jesus hoje, né? Quem sabe? E aí a palavra de Deus, ela vai nos trazer, né, as respostas necessárias tanto para mim como para você que está nos assistindo. Eu não sei que horário, que período que você vai ouvir e vai se deparar com essa palavra. Amém? Glória a Jesus. Aí aqui no versículo 17 diz o seguinte: e ele disse, quem é essa palavra? Ele disse, foi Jesus que disse, né? Vamos colocar, e Jesus disse, né, a esse homem, a esse jovem rico: por que me chama bom? Olhe, por que você está me chamando de bom? Né? Há um, há, né? Não há um bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha o que Jesus disse para esse jovem rico: por que tu está me chamando de bom? Um só é bom, só é Deus, mais ninguém. Se tu queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais são os mandamentos que Deus, que Jesus está pedindo para que eu e você venha guardar? As Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. Esses são os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, né? Para quem quer, para quem tem interesse de ter vida eterna, de querer ir para o céu quando esta vida aqui terrena acabar,
ele precisa, ele tem que ter necessidade de guardar essa palavra. Se caso ele não querer, se caso ele não quiser ir para o céu, ele só apenas não lê a palavra, não guardar essa palavra, com certeza essa pessoa não irá para o céu. Você está entendendo como funcionam as coisas? Se guarda, vai para o céu. Se não guarda, não vai para o céu. Só existe duas formas, duas maneiras, né? Aí Jesus dá um conselho para ele. Olhe, você tem que guardar os mandamentos. No versículo 18, disse ele, quais? Olha, ele deu uma de Miguel, né? Ele deu uma de Miguel, achando que não conhecia nada. Quais? Quem sabe você está fazendo essa mesma pergunta. Quais são os mandamentos para que eu vá para o céu? Quais são eles? Né? E Jesus disse, ó, no versículo 18, continuação. E Jesus disse, não matará, não cometeis adultério, não furtará, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Olha, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Aqui os mandamentos que Jesus nos deu. Veja. Você vê que, se você for ver esses 10 mandamentos lá em Êxodo, né? Sobre os 10 mandamentos, vê que foi reduzido a 2. Amará a Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Né? Aí aqui Jesus nos dá esses mandamentos a esse jovem rico, dizendo, olha, honra teu pai e a tua mãe, né? E ao teu próximo, como a ti mesmo. Disse o jovem rico, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Mas o que me falta ainda? Vê que, né? Ele chega para Jesus e diz, olha, tudo isso aqui eu tenho observado e tenho também guardado. E o que me falta ainda? No versículo 21, Jesus disse, se queres ser perfeito, olhe, se tu queres ser perfeito, beleza, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e tereis um tesouro no céu, e vem e me segue. Esse homem, esse jovem, ele é muito rico, milionário. Veja a resposta, né, dessa pessoa quando recebeu essa palavra de Jesus. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E tereis o quê? Aqui no versículo, aleluia, aqui no versículo 21, né? A parte B, ó, e tereis um tesouro no céu, e vem e me segue. 22, e o jovem rico, né, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Né? Veja, Jesus prometeu, Jesus garantiu para ele a vida eterna, um tesouro no céu, e ele recusou. Quem sabe, você, meu amigo, você, minha amiga, quem sabe muitas das vezes você tem recusado os tesouros do céu. A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viu e não desceu o coração humano são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São algo que a mente humana é incapaz de compreender ou entender. São as coisas maravilhosas que Deus tem preparado tanto para mim como para você que está nos ouvindo. Deus tem algo grande, né, especial para mim e para você. Não faça como esse jovem rico, achando que ele estava fazendo um bom negócio, ficando só com os bens materiais, né? Colocando o seu coração nas coisas deste mundo, né? Achando que estava seguro. Não faça isso. A vida da gente aqui neste planeta, ela é passageira. O máximo que ela pode ocorrer, o máximo que ela pode
existir é 60, 70, 80 anos. Depois disso, acaba. E caso ao contrário, você pode ser o maior milionário, rico, riquíssimo deste mundo. Você não levará nada, nem R$1. Você já parou para pensar sobre isso? Você não levará nem R$1, caso se Jesus chamar você amanhã. A Bíblia diz: para que serve o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? O mais precioso que você tem é sua alma, né? O que você tem feito com ela? O que você tem dado para ela, né? Isso é muito importante. Essas são perguntas que precisamos, né, analisar, fazer um resumo. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Será que muitos de nós, né, quando eu coloco nós porque eu me envolvo junto, nós não fazemos as mesmas coisas que este jovem rico fez? Questionamos o mestre a respeito da salvação, né? A respeito das coisas eternas, e às vezes não valorizamos o espiritual, as coisas de Deus. Achamos que as coisas terrenas, elas são mais valorosas do que as coisas espiritual. Jesus aqui ofereceu algo para este homem jovem, rico, algo eterno, algo que não tinha fim, que nunca acabaria. Ele não quis. Ele preferiu ficar com as coisas deste mundo, coisas que são temporárias, coisas que um dia acabam. Quem sabe você está fazendo mesmas coisas que esse jovem rico fez, trocando as coisas espirituais por algo temporário, algo terreno, deste mundo que não tem muito valor. Pense bem, pense bem. Precisamos pensar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. É como eu estava te falando aqui no versículo 22 de Mateus 19. Aquele jovem rico ficou muito triste, né? Muito triste, quando ouviu da parte de Jesus essas palavras: vai, vende tudo que tem, tudo que você tem, dá aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Você terá um paraíso para desfrutar para toda a eternidade. O jovem rico ficou muito triste com essa palavra. Muito triste. A Bíblia diz aqui, no versículo 23, Jesus então disse aos seus discípulos, quem sabe você é discípulo de Jesus, você que está nos ouvindo, eu não sei aonde essa palavra vai chegar, eu não sei que situação essa palavra vai chegar em tuas mãos, e vai chegar essa voz ao teu ouvido, mas eu creio, a palavra de Deus não volta para trás vazia. Se ela me permitiu, se Deus permitiu que eu chegasse até aqui e gravasse essa passagem, eu creio que é para alguém. Eu creio. E tenho certeza. É para você mesmo que está nos ouvindo. A Bíblia diz aqui, no versículo 23, Jesus, né, disse então aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus, é difícil entrar um rico no reino de Deus. Olhe, é difícil, né? Aí aqui no versículo 24, ele continua dizendo, olha, eu outra vez digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui não podemos questionar tudo, né? Colocar todos os ricos. Não, existem muitas pessoas riquíssimas. Tanto fala aqui no Velho Testamento como no Novo Testamento. Existem pessoas riquíssimas que se entregaram as suas vidas a Jesus, né? Existem também pobres
que muitas das vezes é pior do que o rico, o seu coração mais duro, né? Não está colocando a riqueza em jogo aqui, não. É o teu coração. Você pode ter riqueza, ser riquíssimo, né? O problema não é a riqueza, o problema é você colocar a riqueza no lugar de Deus. Achar que a riqueza ela pode, né, te ajudar, né, no momento mais difícil da tua vida. Não faça isso. A riqueza, ela é muito boa. Não é errado ter bens materiais. O problema é você se dominar pelos bens materiais. Você entendeu o ponto-chave da história e da palavra de Deus aqui? Que Jesus quer nos chamar a minha, e nos está nos chamando a minha atenção e a tua atenção, né? Aí por isso que Jesus disse, né? Em outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. No versículo 25, os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, se salvar? Veja, os discípulos, quando ouviram essa palavra, eles questionaram, eles diziam: nossa, quem pode? Quem pode ser salvo, né? De uma forma dessa? Quem poderá? E aí, Jesus, olhando para ele, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Glória a Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E que recebemos? Observe a palavra que Pedro, aqui no versículo 27, você que é católico, você que é espírita, aqui em Mateus capítulo 19, no versículo 27, as palavras de Pedro aqui, Pedro, então, diz a palavra de Deus aqui, então Pedro, tomando a palavra, lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E o que recebemos? Nós deixamos tudo. Tudo nós abandonamos para te seguir. Porque Pedro aqui era o discípulo de Jesus. Pedro, ele estava seguindo Jesus. E ele estava questionando agora: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Agora, qual é a recompensa que nós vamos ter? Olha que pergunta, né? Veja que até que ponto Pedro pescou, fez uma análise, fez um resumo para fazer essa pergunta ao mestre. Observe aqui no versículo 28 a resposta que Jesus disse, que Jesus dá para Pedro. E essa resposta aqui também ela serve tanto para mim como para você que está nos ouvindo. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na geração dos filhos, quando na geração dos filhos de Deus, dos filhos do homem, se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre as 12 tribos, no trono para julgar as 12 tribos de Israel, né? Observe o que Jesus queria nos chamar a atenção, e a minha e a tua atenção a respeito, que Jesus está dizendo aqui, ó. Em verdade vos digo que vós que seguiste, quando na geração do Filho do Homem assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tribos. 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos aqueles que estiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes
Ó, tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Né? Que palavra, né? Jesus está dizendo aqui, chamando a atenção, chamou a atenção daquele povo, dos discípulos, né? A respeito de algo, de uma pergunta que Pedro fez. Quem sabe você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir, você também tem questionado o que eu vou receber. Eu tenho deixado tudo, tenho deixado o mundão, tenho deixado as coisas erradas, tenho deixado muitas coisas para estar no Evangelho. E agora, o que eu vou receber? Você está igualmente Pedro. A pergunta que você está fazendo é a mesma que Pedro fez. A resposta está aqui no versículo 28 e no versículo 29 e 30. Você pode meditar na sua casa, você que é católico, você que é espírita, você pode meditar na resposta que Jesus deu a referente a essa pergunta de Pedro. Né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Reflita sobre essa palavra. Pense a respeito do que foi dito aqui. Né? Analise. Né? Será que vale a pena, né, viver longe desta palavra? Vale a pena? Né? Porque só temos duas vidas. Vida eterna e condenação eterna. Não existe terceira opção. Não existe. E se alguém te ensinou assim, está errado. Só existe dois caminhos. Vida eterna e condenação eterna. Não existe outra maneira, não existe outra forma. E fora de Jesus não existe salvação. Ou você se rende debaixo da autoridade de Jesus nesta vida, ou você vai se complicar quando chegar na eternidade. Esse é o aviso de Deus para a tua vida hoje. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.